No aniversário, meu marido abriu o jogo para amante na minha frente. Ele tremeu quando enfrentei. A sala estava sufocante, não pelo calor do verão que espreitava além das cortinas de veludo, mas pela tensão espessa que se instalara entre os três. O bolo de aniversário, ainda intacto sobre a mesa de mármore, parecia uma piada de mau gosto, 35 velas apagadas antes mesmo que eu soprasse, como se o próprio destino tivesse pressa em extinguir qualquer ilusão de celebração. Ele tremia. Não daquele jeito teatral que os homens costumam fingir quando são flagrados, mas de verdade, como se as palavras que haviam saído de sua boca fossem veneno ingerido sem querer. Não é o que você está pensando, mas também não é mentira. A frase ecoava grotesca, enquanto a mulher à sua frente alta, de cabelos castanhos presos em um coque impecável, vestindo um tailleur que custava mais que meu salário de 3 meses, ajustava a bolsa de couro com uma calma que me deixava ainda mais furiosa. Você sabia que eu estava aqui, disse ela finalmente, com uma voz melódica que soava ensaiada. Não era uma pergunta. Era uma constatação, como se estivéssemos todos seguindo um roteiro que só eles dois conheciam. Meu marido, engoliu em seco. Os dedos dele, que tantas vezes haviam desfeito os nós da minha blusa com uma intimidade que eu achava exclusiva, agora se retorciam no tecido da calça social. Não havia desculpas em seus olhos, apenas algo pior, alívio. Como se, ao me revelar tudo naquela noite, ele tivesse finalmente se livrado de um fardo que o esmagava há meses. Ela não é só uma amante, murmurou, e a sala pareceu inclinar-se levemente, como um barco prestes a naufragar. Nós temos um filho. O chão sumiu debaixo dos meus pés. Não foi a traição, aquela dor eu já conhecia, em doses homeopáticas, nas mentiras por telefone, nos jantares cancelados, nos perfumes estranhos na camisa. Foi a criança. Uma vida inteira que havia crescido às escondidas, enquanto eu planejava nossos próximos anos, enquanto escolhia a louça nova para a casa que nunca seria nossa de verdade. A mulher, ela, não se moveu, não sorriu, não chorou, não tentou me consolar com um toque falso no braço. Apenas observou como quem assiste a um acidente de longe, sabendo que não há nada a fazer além de testemunhar o estrago. Ele queria te contar, disse por fim com uma frieza que me gelou a medula. Mas você nunca percebeu nada. Nem quando o menino fez 1 ano. Nem quando ele adoeceu e seu marido passou 3 noites no hospital comigo. A faca do bolo, aquela mesma que eu havia escolhido com tanto cuidado, prateada com cabo de madreperola, repousava sobre a mesa, a apenas alguns centímetros da minha mão. Não precisei pensar. Meu corpo agiu antes que a razão pudesse interferir. Com um movimento único precisei, a lâmina cravou-se na madeira, bem entre os dedos dele, que saltaram para trás como se queimados. Saia da minha casa, disse, e minha voz soou estranha, como se pertencesse a outra pessoa. Os dois, eles obedeceram. Não houve discussão, não houve súplicas. Apenas o som da porta sendo fechada com cuidado excessivo, como se, mesmo naquele momento, eles temessem magoar minhas sensibilidades. Sozinha finalmente deixei o corpo desabar no chão. As lágrimas não vieram. Em vez disso, uma risada seca, quase histérica, escapou da minha garganta. 35 anos. 35 velas apagadas por uma vida que eu não reconhecia mais. E então, entre os escombros da festa que nunca aconteceu, meu telefone vibrou. Uma mensagem desconhecida, de um número que eu não tinha salvo. Você merece saber a verdade sobre o segundo filho deles. O ar parou nos meus pulmões. Não havia mais chão. Não havia mais nada. O telefone escorregou da minha mão e caiu sobre o tapete com um som abafado, como se o próprio aparelho temesse o peso daquelas palavras. Meus dedos tremiam ao recuperá-lo, os olhos fixos na tela, como se a mensagem pudesse se desfazer em fumaça se eu piscasse. Não era possível. Não depois de tudo. Mas ali estava, implacável, a prova de que o mundo que eu conhecia era apenas uma casca fina sobre um abismo. O segundo filho deles. As palavras ecoavam na minha cabeça, distorcidas, como se tivessem sido ditas debaixo d'água. Porque eu sabia, sempre soube, em algum canto obscuro da minha mente, que havia algo errado naqueles sorrisos perfeitos, naqueles jantares impecáveis, na maneira como meus pais desviavam os olhos toda vez que eu mencionava a infância. Levantei-me com um movimento brusco, as pernas instáveis, e fui até a gaveta da escrivaninha. No fundo, sob pilhas de papéis inúteis, estava a caixa de madeira que eu não abria há anos. Dentro, entre fotografias amareladas e cartas que já não tinham sentido, encontrei o que procurava. O certificado de nascimento que eles me deram quando completei 18 anos. Um documento frio, oficial, com meu nome e uma data que nunca fez sentido. Porque eu me lembrava. Lembrava do quarto cor-de-rosa, das cortinas com estampa de borboletas, do berço vazio ao lado do meu.
Lembrava da noite em que acordei com gritos, do cheiro de desinfetante no ar, da maneira como minha mãe segurou meu rosto entre as mãos e disse, com uma voz que não era dela: "Você não viu nada. Nunca viu." E então, como se o universo estivesse conspirando para me empurrar além do limite, outro vibrar do telefone. Dessa vez, uma foto. Uma imagem granulada tirada à distância de um homem que poderia ser meu irmão, os mesmos olhos, a mesma curva do queixo, a mesma cicatriz quase imperceptível acima da sobrancelha, igual à minha. Ele estava em frente a um prédio que eu reconhecia, o hospital onde, segundo meus pais, eu nasci. Mas não era isso que me gelou o sangue. Era a legenda: "Ele não sabe que você existe." Assim como você não sabia que ele existia. Até hoje. As paredes do apartamento pareceram se fechar. Respirei fundo, 2 vezes, até que o mundo parasse de girar. Então, com mãos que já não eram minhas, digitei uma resposta. "Onde você está?" A resposta veio instantânea, como se alguém estivesse esperando por aquela pergunta há anos. "No lugar onde tudo começou. Venha sozinha." Ou não venha. Não havia endereço. Não havia nome. Apenas um ponto no mapa, uma localização compartilhada, uma casa abandonada à beira do rio, onde, segundo as memórias que eu enterrei, costumava haver um jardim cheio de girassóis. E eu sabia com uma certeza que doía, que aquela era a casa da minha infância. Aqui eles incendiaram antes de me levarem embora. O vento batia contra os vidros do carro enquanto eu dirigia pelas estradas estreitas, cada curva me aproximando de um passado que jurara nunca mais reviver. A localização no mapa pulsava como um coração enfermo, um farol na escuridão. Não havia placas, não havia sinais, apenas a memória, que agora se desdobrava em imagens nítidas demais. O cheiro de terra molhada depois da chuva, o rangido da porta da frente, o som dos meus passos pequenos correndo entre os girassóis. A casa estava lá. Não era mais a mesma, é claro. As paredes antes brancas, agora exibiam manchas de fuligem e musgo, como cicatrizes de uma ferida que nunca sarou. O telhado desabara em um dos cantos e as janelas, antes cheias de cortinas de renda, estavam vazias, olhando para mim como órbitas ocas. Mas o jardim ainda resistia. Entre as ervas daninhas e a terra rachada, alguns girassóis teimosos erguiam suas cabeças amarelas, como se guardassem segredos sob o sol fraco da tarde. Estacionei o carro a alguns metros de distância, as mãos apertando o volante até os nós dos dedos ficarem brancos. Não havia outros veículos, nem sinais de vida. Só o rio murmurando ao fundo, como se sussurrasse avisos que eu já conhecia. Saí devagar, os pés afundando levemente na terra úmida. A porta da frente estava entreaberta, balançando com a brisa. Não precisei empurrá-la, ela se abriu sozinha, como um convite. Dentro, o ar cheirava a mofo e cinzas antigas. A luz filtrava pelas frestas das tábuas que cobriam as janelas, desenhando listras pálidas no chão de madeira apodrecida. Meus passos ecoavam, ou talvez fosse apenas o som do meu próprio sangue nos ouvidos. Cada cômodo era uma fotografia desbotada, a cozinha com a mesa de madeira onde eu sentava para tomar leite com bolachas, o corredor onde meu pai costumava me carregar nos ombros, o quarto. A porta estava fechada. Não como as outras que se renderam ao tempo. Esta parecia ter sido trancada por mãos humanas recentemente. Havia algo escrito nela a lápis com uma caligrafia que reconheci antes mesmo de entender as palavras. "Você sempre soube que voltaria." Minhas pernas tremiam, mas não recuei. Empurrei a porta. Dentro, o tempo havia parado. As paredes ainda tinham os mesmos adesivos de estrelas que eu colara quando tinha 7 anos. A cama, pequena demais para um adulto, estava coberta com o mesmo edredom florido. Sobre a escrivaninha, um caderno aberto exibia desenhos infantis, girassóis, uma casa, 2 figuras de mãos dadas. E no meio da página, escrito com a mesma letra da porta: "Ele não é quem você pensa." Um ruído atrás de mim. Não foi um barulho alto, apenas o rangido de uma tábua, o farfalhar de tecido. Mas foi suficiente para gelar meu sangue. Virei-me devagar, já sabendo o que veria. E lá estava ele. Não um homem. Não exatamente. Uma silhueta alta, envolta em sombra, apesar da luz que entrava pela janela quebrada. Seu rosto estava oculto, não por uma máscara, mas por algo pior, uma névoa, como se a memória dele fosse tão estável que não conseguisse se fixar em traços sólidos. Só os olhos eram visíveis, e eles brilhavam com uma intensidade que não era humana. "Você demorou", disse a voz. Não era masculina nem feminina. Era como ouvir um eco de algo que já fora dito, há muito tempo, em um lugar que não existia mais. "Quem é você?" Minha voz saía rouca, quebrada. Ele é aquilo, inclinou a cabeça, como se a pergunta fosse ridícula.
Eu sou o que sobrou quando eles apagaram você. Um gesto vago em direção à cama, aos desenhos. Você realmente achou que tinha escapado? Não respondi. Não podia. Porque de repente as peças começaram a se encaixar de um jeito que doía demais para ser verdade. As lacunas na minha memória. Os pesadelos recorrentes de uma criança chorando em um quarto em chamas. A sensação de que algo ou alguém sempre me observava do canto do olho, desaparecendo quando eu olhava diretamente. E a mensagem inicial: ele não sabe que você existe. Você não é real, murmurei, mais para mim mesma do que para a coisa diante de mim. A silhueta riu, um som que não tinha humor, apenas uma tristeza antiga. Eu sou tão real quanto você, irmã. A palavra irmã caiu entre nós como uma faca. Eles nos separaram quando queimaram esta casa. Você foi levada. Eu fui, esquecido. Mãos invisíveis apertaram minha garganta. Não as dele, as minhas próprias, porque eu sabia. Sempre soube, em algum lugar profundo, onde a razão não chegava. Você é o fogo, sussurrei. Você é a voz nos meus sonhos. E você é a que sobreviveu, respondeu. Mas sobrevivência tem um preço, não é? Eles apagaram você também, só de um jeito diferente. Tiraram suas lembranças, sua verdade. E agora, depois de todos esses anos, você voltou. Um passo à frente. A sombra se estendeu, engolindo a luz. Por quê? Não havia resposta que não fosse uma confissão. E eu não estava pronta para isso. Mas o quarto já estava respondendo por mim. As paredes começaram a tremer. Não como em um terremoto, era pior. Era como se a casa respirasse, como se as tábuas fossem costelas se expandindo para soltar algo que estava preso há muito tempo. Os adesivos de estrelas ganharam um brilho próprio, e os desenhos no caderno se moveram, as linhas se retorcendo até formarem uma imagem nova, duas crianças de mãos dadas, uma delas em chamas. Você não veio aqui por acaso, disse a voz, agora dentro da minha cabeça. Você veio porque finalmente se lembrou. E agora que está aqui, não pode mais fugir. O chão estremeceu. Algo quente e úmido escorria das minhas mãos quando as ergui. Não era suor. Era sangue, ou algo parecido. Vermelho escuro, espesso, brilhando como tinta fresca. E então, do nada, o cheiro de gasolina. Não do passado. Do presente. Alguém tinha derramado líquido inflamável ao redor da casa. As paredes estavam encharcadas. E no centro do quarto, onde a silhueta antes estava, agora havia uma chama pequena, dançando, crescendo, faminta. Eles sempre voltam para terminar o que começaram, sussurrou a voz, agora vinda do fogo. Mas desta vez, nós não vamos deixar. As chamas subiram, rápidas como um suspiro. O calor era insuportável, mas eu não conseguia me mover. Porque no meio do inferno, vi meu próprio reflexo nas janelas quebradas, e não estava sozinha. Havia outra figura ao meu lado. Uma criança com meu mesmo rosto, sorrindo enquanto o fogo a consumia. E ela estava me puxando para dentro das chamas. O calor colou minha pele como uma segunda camada sufocante, úmida. A criança, minha cara, meus olhos, estendia a mão, dedos finos e negros de fuligem, unhas afiadas como garras de corvo. Seu sorriso não era de dor, mas de convite. Venha, dizia sem dizer. Você sempre soube que isto era o fim. As chamas lamberam o teto, e o ar ficou denso com o cheiro de cabelo queimando. O meu, o dela. Não havia mais distinção. A voz no fogo ria agora, um som estridente, como vidro se partindo dentro de um crânio. Eles acharam que podiam apagar a gente. Mas a gente é a faísca que sobrou. A casa estalava, madeira se partindo como ossos. Eu deveria correr, gritar, algo. Mas meus pés estavam enraizados no chão queimado, como se as tábuas tivessem crescido em torno dos meus tornozelos, me segurando para a fogueira. A criança, eu puxou meu pulso com uma força desproporcional àquele corpo mirrado. Sua pele esfarelou ao toque, cinzas caindo como neve reversa, subindo em vez de descer, engolidas pelo fogo que agora dançava em espirais hipnóticas. Você se lembra? Sussurrou ela, tão perto que senti seu hálito quente no meu ouvido. Da primeira vez que acendemos o fósforo. Não era uma pergunta. Era uma acusação. E então eu me lembrei. Não de uma casa, mas de um celeiro. Não de gasolina, mas de palha seca. Não de uma criança, mas de duas, segredando no escuro enquanto os adultos gritavam lá fora. Eles não vão nos encontrar aqui. Ninguém vai. O cheiro de enxofre, o risco vermelho no chão, o círculo que não podíamos ultrapassar. Se queimarmos junto, ninguém nos separa. O fogo no quarto cresceu de repente, como se alguém tivesse jogado um balde de querosene invisível. As paredes tremeram, e o teto desabou em cascatas de brasas. A criança, nós, soltou minha mão e correu para o centro das chamas, onde a silhueta da voz se materializou por um instante.
uma figura alta, encurvada, com um rosto que era e não era o meu, os olhos completamente pretos como poços sem fundo. Agora você entende, disse a voz, e desta vez não era um sussurro, mas um coro, como se todas as versões de mim que já tinham queimado estivessem falando ao mesmo tempo. Eles nos enterraram, mas esqueceram que a terra também arde. O chão se abriu debaixo dos meus pés. Não foi um desabamento. Foi um convite. As tábuas se afundaram em espiral, revelando um buraco negro de chamas, um túnel de fogo que descia, descia, descia. A criança pulou sem hesitar. Eu a segui porque não havia escolha, porque sempre soube que este era o caminho. Caímos por um tempo que não era tempo, através de memórias que não eram minhas, ou talvez fossem todas minhas, o celeiro pegando fogo, mãos pequenas empurrando uma porta trancada, risadas enquanto as chamas devoravam os nomes escritos nas paredes. Aqui jaz o que eles fizeram de nós. Aqui jaz o que nós fizemos deles. Quando paramos de cair, estávamos em um lugar que não era lugar. Um salão infinito com paredes de carne viva e pulsante, iluminado por tochas que ardiam com uma luz azulada fria. No centro, uma mesa longa coberta por um mapa feito de pele costurada. E sentadas à mesa dezenas de versões minhas, crianças, adolescentes, mulheres com cicatrizes de queimaduras, todas com o mesmo sorriso afiado. Você demorou, disse a que estava na cabeceira, sua voz um eco daquela do fogo. Seu rosto era metade carne, metade carvão. Mas agora a roda está completa. Ao meu lado, a criança, a primeira, segurou minha mão novamente. Desta vez, não doía. Eles vão voltar, murmurou ela. Sempre voltam. As outras assentiram, uníssonas. O mapa na mesa começou a sangrar, gotas pretas escorrendo pelas linhas que desenhavam ruas, casas, nomes. Mas desta vez, disse a voz no fogo, agora vinda de todas elas, de mim, do ar queimado, nós é que vamos procurá-los. A sala se contraiu como um pulmão prestes a exalar. As paredes antes distantes, agora pressionavam nossos ombros, e o teto gotejava uma substância espessa negra, que caía sobre o mapa como lágrimas de alcatrão. As versões de mim não piscavam. Seus olhos, meus olhos, brilhavam com a mesma fome que eu sentia crescer dentro do peito, uma coisa viva com dentes. A mulher de carne e carvão estendeu a mão sobre o mapa. Sua pele rachou ao mover os dedos, revelando faíscas sob a superfície. Quando tocou a cidade desenhada em pele, as linhas se contorceram, ruas se fechando como cicatrizes, casas se transformando em bocas que mordiam o nada. Eles deixaram rastros, disse ela, e sua voz era o som de ossos sendo triturados. Rastros que só nós podemos seguir. A criança ao meu lado apertou minha mão com força suficiente para quebrar ossos. Seu hálito cheirava a cinzas molhadas. Você se lembra da primeira vez que eles te pegaram? Perguntou, e sua voz era um fio de prata cortando a garganta. Eu me lembrava. Claro que me lembrava. A porta arrancada das dobradiças, o cheiro de enxofre e mel podre, as sombras com dedos demais se arrastando pelo chão. Lembrava do gosto do medo, ácido e doce, enchendo minha boca enquanto eles me levavam, não para longe, mas para dentro, para os lugares onde as paredes respiravam. Eles pensaram que nos quebraram, disse a adolescente com os braços cobertos de marcas de corda. Mas só nos espalharam. O mapa sangrou mais rápido agora, as gotas pretas formando palavras que se apagavam antes que pudesse lê-las. Uma das versões, aquela com os olhos costurados com fio de arame, inclinou-se para a frente e lambeu o líquido da superfície. Seu sorriso se alargou, os pontos onde a agulha havia perfurado a pele se abrindo como pequenos lábios. Eles estão com medo, sussurrou. Podemos cheirar. A sala tremeu. O ar ficou denso, como se estivéssemos submersas em óleo quente. As versões de mim se levantaram ao mesmo tempo, suas cadeiras caindo com um estrondo surdo. A mulher de carvão abriu a boca e algo escorregou para fora, uma língua preta, longa demais, que se enroscou no meu pulso e puxou. Você é a que falta, disse ela, e sua voz agora era um coro. 1 milhão de vozes sobrepostas, gritando em uníssono. A que carrega a chave que eles não conseguiram roubar. Não era uma pergunta. Não era uma revelação. Era uma ordem. A criança solitou minha mão e caminhou até o mapa. Com um dedo fino, traçou uma linha através do sangue seco, dividindo a cidade ao meio. O corte se abriu como uma ferida, e do fundo surgiu um som, um choro abafado, um riso sufocado, o rangido de dentes cerrando-se sobre carne. Por aqui, disse ela. E então, uma a uma, as versões de mim começaram a se dissolver. Não em fumaça, não em luz, mas em som, um zumbido agudo que perfurava os tímpanos, que fazia os dentes doerem. A mulher de carvão foi a última, seu corpo desmanchando-se em brasas que não queimavam, apenas esperavam. Quando a sala ficou vazia, só restaram o mapa, a mesa e eu. E a chave.
Ela sempre esteve ali, inteirada no meu peito, sob a pele, pulsando como um segundo coração. Agora latejava quente e úmida, empurrando contra as costelas. Quando toquei o local, meus dedos saíram manchados de preto. Do lado de fora, a cidade gritava. E desta vez, nós éramos as caçadoras.